A noite em que meu pai se aposentou deveria ter sido apenas mais um capítulo da farsa que ele encenava há décadas. O salão de sua mansão em Malibu brilhava como um palco montado para exibir seu poder. Cristais reluzentes, mármore polido, convidados importantes que sorriam como se estivessem em uma audiência real. Todos ali sabiam seu papel. Meu irmão, Brandon, o herdeiro brilhante. Meu pai, Richard Cole, o patriarca implacável. E eu, Michael, o detalhe incômodo que ninguém queria enxergar. Eu já estava acostumado a ser um fantasma na própria família. Enquanto os cumprimentos e risadas ecoavam ao redor de Brandon, sempre impecável, sempre no centro das atenções, eu me mantinha à margem, como um ator sem falas em uma peça que não foi escrita para mim. Meu pai me olhava com aquele desdém que reservava só para mim, como se minha existência fosse uma mancha em seu legado perfeito. Você nunca deveria ter nascido, ele já me dissera tantas vezes que a frase havia se tornado parte de mim, uma cicatriz que doía sem sangrar. Quando ele levantou a taça, o silêncio se fez por um instante, como se até o ar contivesse a respiração. Então, com aquele sorriso arrogante que só aparecia quando ele queria humilhar alguém, anunciou: Brandon herda tudo. A empresa de 120 milhões, a casa, o jato. Tudo que construí com minhas próprias mãos. Os aplausos explodiram, e eu me senti ainda mais invisível. Até que seus olhos se voltaram para mim, e sua voz, antes triunfante, se tornou uma lâmina. E você, Michael? Você não leva nada. Na verdade, você nem deveria estar aqui. A risada que se seguiu foi como um coro de escárnio. Até minha mãe, sempre elegante em seu vestido de gala, baixou os olhos, como se o chão fosse mais interessante do que a crueldade do marido. Brandon, é claro, se deliciou com a cena, recostado na cadeira como um rei observando seu bobo da corte. Eu me levantei, cada passo em direção à saída pesando mais do que o último, enquanto o som das gargalhadas me acompanhava como uma trilha sonora de vergonha. Foi então que uma mão discreta deslizou algo para um envelope selado. Meu tio Thomas, o advogado da família, aproximou-se e sussurrou: abra quando estiver pronto. Minhas mãos tremiam ao rasgar o papel. As primeiras palavras que lhe fizeram o sangue gelar nas veias de meu pai. Seu rosto perdeu a cor, o copo escorregou de seus dedos, e pela primeira vez na vida vi medo em seus olhos. Aquela noite não era apenas uma celebração. Era uma encenação meticulosa, onde cada detalhe dos quadros com meu pai ao lado de governadores aos sorrisos falsos dos convidados, servia para reforçar uma mentira, a de que ele era intocável. Mas mentiras têm um jeito de se desmoronar. Eu cresci sabendo que na família Cole, havia um lugar para cada um. Brandon era o sucessor, moldado desde criança para comandar. Eu era o erro, o filho que nunca deveria ter existido. Enquanto ele recebia carros, elogios e oportunidades, eu ouvia que minha paixão por música e trabalho voluntário eram perda de tempo. O mundo vai te destruir se não endurecer, meu pai costumava dizer. Como se eu já não estivesse sendo destruído todos os dias, sob aquele mesmo teto. Naquela noite, enquanto os convidados se aglomeravam ao redor de Brandon como se ele já fosse o novo dono de tudo, eu me perguntei pela milésima vez, se meu pai algum dia me olharia sem desprezo. Talvez um gesto, uma palavra, qualquer coisa que provasse que eu não era apenas um vazio a ser preenchido por silêncios. Mas a esperança, como sempre, foi ingênua. Brandon, é claro, não perdeu a chance de me lembrar do meu lugar. Com aquele sorriso de superioridade que ele dominava tão bem, aproximou-se e disse, baixo o suficiente para que só eu ouvisse: quem sabe seu pai te deixa a cabana de pesca. Assim você pode tocar violão sozinho, longe de todo mundo. Seus amigos riram, e eu sorri de volta, como sempre fazia para não deixar transparecer que suas palavras doíam mais do que qualquer golpe. Era assim que vivia, entre o desprezo do pai, a indiferença da mãe e as provocações do irmão. Aprendi a me esconder nas frestas daquela família, a sobreviver sem pertencer. Mas sobreviver não é o mesmo que existir. E naquela noite, enquanto meu pai se preparava para coroar Brandon diante de todos, senti que mais uma vez seria esmagado pelo peso de um legado que nunca foi meu. Até que o envelope mudou tudo. Cratera que eles insistiam em ignorar. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu não era apenas o filho rejeitado. Eu era o homem que segurava um segredo capaz de abalar os alicerces daquele império. O papel entre meus dedos parecia vibrar com uma energia própria, como se soubesse que estava prestes a detonar tudo. Respirei fundo, sentindo o gosto amargo da vergonha se misturar ao sabor metálico da determinação. Se eles queriam um espetáculo, eu lhes daria um. Mas não o que esperavam. Com um movimento deliberado, rasguei o envelope. O silêncio que se seguiu não foi imediato, afinal, a festa continuava, indiferente à minha existência. Mas quando os primeiros olhos se voltaram para mim, quando as primeiras vozes se calaram,
Foi como se o ar fosse sugado da sala. Meu pai interrompeu sua fala no meio de uma frase, sua expressão congelando em algo entre fúria e incredulidade. Brandon, sempre tão seguro, pareceu de repente um ator que esqueceu sua fala. Eu não me importava. Desdobrei a folha com mãos que surpreendentemente não tremiam mais. Letra elegante, tinta preta sobre papel creme. Não era uma carta longa, mas cada palavra era uma faca afiada, precisa, destinada a cortar fundo. Michael, se você está lendo isto, é porque finalmente chegou a hora de saber que nada do que te disseram é verdade. Seu pai não é o homem que você pensa. Brandon não é o herdeiro que merece ser. E você? Você é muito mais do que eles deixaram você acreditar. A empresa que ele jurou ter construído com suas próprias mãos? Mentira. O império que ele entrega a Brandon como um troféu? Roubado. E o pior de tudo, a razão pela qual ele sempre te odiou não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que você representa, uma verdade que ele enterrou há décadas, mas que nunca deixou de assombrá-lo. Dentro deste envelope, você encontrará provas, contratos, testemunhos, tudo o que precisa para desmoronar o castelo de cartas que Richard Cole chamou de legado. Use-as. Ou queime-as. A escolha é sua. Mas saiba uma coisa, você não é o bastardo desta família. Você é o único que pode salvá-la, ou destruí-la. Aquele que conhece a verdade. Meus olhos ardiam enquanto relia as palavras, a tinta borrando-se nas bordas onde minhas lágrimas ameaçavam cair. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram de uma raiva tão pura que queimava como fogo. Levantei a cabeça. O salão estava em silêncio agora, todos os olhos fixos em mim. Meu pai parecia um leão prestes a atacar, seus dedos brancos de tão apertados ao redor do copo de uísque. Brandon, pela primeira vez na vida, parecia pequeno. Minha mãe, ela finalmente olhou para mim. Não com piedade e não com indiferença, mas com algo que se parecia muito com medo. Você sempre soube como me fazer de palhaço, não é, pai? Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava possível. Mas desta vez, o espetáculo é meu. Com um gesto lento, deixei o papel cair no chão. Não para escondê-lo, mas para que todos vissem. Para que todos soubessem que, pela primeira vez, eu tinha o poder. E então, com um sorriso que não pertencia ao filho submisso que eles conheciam, mas ao homem que eu sempre deveria ter sido, eu disse: vamos ver quem ri por último. O rejeitado. O erro. O filho invisível. Mas não mais. Voltei ao meu lugar com o envelope apertado na mão, como se fosse a única âncora em meio ao naufrágio daquela noite. Alguns olhares se viraram quando me sentei novamente. Sorrisos condescendentes se espalharam pelas mesas próximas, como se achassem graça do fato de eu não ter sumido de vez. Brandon se inclinou na minha direção, sussurrando alto o suficiente para que os convidados mais próximos ouvissem. Não aguentou ficar longe, é? Talvez o papai te deixe varrer o galpão onde guarda o jatinho. Seus amigos riram, ávidos por seguir o líder. Desta vez não desvio o olhar. Encarei-o firme, e segurei seu olhar até que o desconforto começasse a se instalar nele. Meu silêncio já não era submissão. Era estratégia. Coloquei o envelope sobre a mesa, bem à minha frente. Minha mãe lançou um olhar rápido para ele antes de baixar os olhos novamente, como sempre, relutante em interferir, relutante em existir. Meu pai notou o gesto e seu sorriso no palco se transformou em um esgar de desprezo. O que é isso, Michael? Um cartão de condolências? Sua risada arrastou alguns ecoados pela plateia. Ignorei-o. Minhas mãos, antes trêmulas, agora se moviam com uma calma que nem eu reconhecia. Quebrei o selo do envelope com um gesto preciso. O papel rasgou com um som nítido, cortando o silêncio na minha mesa. Dentro, uma carta dobrada sobre papel espesso, com o nome do meu avô, William Cole, gravado em relevo no topo. Atrás dela, documentos oficiais carimbados com selos que eu ainda não compreendia, mas que já sentia o peso. Meu coração bateu mais forte quando abri a carta. Meus olhos percorreram a primeira linha, e algo dentro de mim se rearranjou. As palavras não eram cruéis, não eram indiferentes, eram intencionais, e eram dirigidas a mim, não a Brandon, não ao meu pai, a mim. Levantei-me, a carta tremendo em minhas mãos. As conversas ao redor começaram a se apagar, como velas sopradas por um vento repentino. As pessoas notaram minha postura, minha expressão, o fato de que eu não tinha sumido como todos esperavam. A voz do meu pai vacilou no meio de uma frase quando percebeu que eu não iria me calar. O que você está fazendo? Exigiu o tom cortante, a confiança rachando como vidro fino. Ergui a carta alto o suficiente para que as mesas mais próximas vissem. Vou ler isto em voz alta, disse, minha voz mais firme do que eu jamais imaginara que pudesse ser.
Já que o senhor quis fazer um espetáculo de mim esta noite, vamos garantir que a verdade também tenha seu momento. O salão ficou em silêncio. Até o quarteto parou de tocar. Brandon riu nervoso, tentando disfarçar o pânico. Ele está tentando armar uma cena. Mas o silêncio da sala o traiu. Todos queriam saber o que estava escrito naquele papel. Desdobrei a carta por completo e limpei a garganta. Meus olhos encontraram a primeira linha novamente e eu a li em voz alta. Ao meu neto Michael Cole. Um murmúrio percorreu a plateia como uma onda. O rosto do meu pai empalideceu. O sorriso de Brandon desmoronou. Continuei, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Se você está lendo isto, significa que eu me fui e meus desejos foram adados ou ocultados. Construí a Cole Industries com a esperança de que, um dia, ela fosse guiada pelas mãos certas. Não pela voz mais alta, não pelo homem mais arrogante, mas por aquele que tem integridade. Esse homem é você, Michael. O salão explodiu em sussurros. Meu pai avançou, a mão levantada em um gesto de autoridade que já não intimidava ninguém. Chega, sente-se. Mas eu não parei. Esta carta vem acompanhada de documentos legais que transferem as ações controladoras da Cole Industries para mim, anunciei, erguendo os papéis para que todos vissem. Meu avô deixou claro que queria mim, não Brandon, não Richard como herdeiro da empresa. Ele escreveu isto para que ninguém pudesse distorcer a verdade. O peso da sala mudou. Os convidados que antes riam de mim agora se inclinavam intrigados. Meu pai deixou o copo escapar de suas mãos. O cristal se estilhaçou contra o mármore como um tiro. Seu rosto perdeu toda a cor. Ele olhou para os documentos em minhas mãos com algo que eu nunca tinha visto nele antes. Medo. Meu tio Thomas avançou, a voz firme e inabalável. Estes são documentos vinculativos, Richard. Você sabe disso tão bem quanto eu. William Cole deixou suas vontades perfeitamente claras. Ergui a carta mais alto. Minha voz cortou o silêncio como uma lâmina. Por anos, vocês me disseram que eu não era nada. Hoje veremos quem mentia. O salão congelou após a declaração do meu tio. O único som era o gotejar do champanhe do copo quebrado, escorrendo pelo chão de mármore. Pela primeira vez na vida, Richard Cole não parecia intocável. Sua mandíbula se contraiu, os punhos se fecharam, e seu peito subia e descia em um ritmo acelerado. A máscara de controle que usará por décadas rachou na frente de centenas de pessoas. Brandon quebrou o silêncio com uma risada forçada, dando um passo na minha direção, o dedo apontado para os documentos. Isto é uma farsa. Algum papel velho desenterrado só para nos humilhar. Pai, diga a eles que não significa nada. Meu pai tentou falar, mas a voz falhou. Sua autoridade escorria entre seus dedos como areia. São mentiras, murmurou, embora o tremor em seu tom o denunciasse. Meu tio Thomas não piscou. Mantendo a postura ereta, retirou outro documento de sua pasta. Isto é uma diretriz autenticada por William Cole, testemunhada por mim e por duas partes independentes. As ações controladoras da Cole Industries devem ser transferidas a Michael Cole assim que Richard Cole se aposentar. Não a Brandon. Não a Richard. A Michael. Gritos de espanto ecoaram pela sala. Os convidados que antes riam da minha humilhação agora se inclinavam, os olhos arregalados, sussurrando entre si. O equilíbrio da noite tinha mudado. Eu já não era o garoto zombado à mesa do pai. Era o homem que segurava o legado da Cole em suas mãos. O rosto de Brandon ficou vermelho de raiva enquanto tentava arrancar os papéis de mim. Isto é fraude. Você não pode simplesmente entregar tudo a ele quando eu passei a vida inteira me preparando para esta empresa. Todos aqui sabem que eu sou o herdeiro legítimo. Afastei os documentos antes que ele pudesse tocá-los. Preparar-se para herdar algo não significa que você o mereça, respondi, cada palavra como uma faca. Meu avô viu através da sua arrogância. Ele sabia quem você era. E escolheu mim. As palavras o atingiram como um soco. Seu sorriso se desfez em um rosnado, a voz agora desesperada. Isto é insano. Ele é um ninguém. Passou a vida trancado no quarto com seus livros e sua música enquanto eu construía o futuro desta empresa. Ele é fraco. É mole. Não tem estômago para comandar nada. Antes que eu pudesse responder, a voz de Thomas cortou a tensão como uma lâmina. Você pode discutir opiniões a noite toda, Brandon, mas a lei não se baseia em opiniões. Ela se baseia em documentos como estes. A decisão de William Cole é final e irrevogável. Meu pai recuou, agarrando-se à beirada do pódio como se fosse a última tábua de salvação. Seus olhos saltavam entre os papéis, meu rosto e os olhares dos convidados. O poderoso Richard Cole, que construíra sua vida sobre poder e orgulho, parecia encurralado. Pela primeira vez eu o via pequeno.
Voltei-me para a carta em minhas mãos e elevei a voz, para que cada palavra ecoasse até o último canto do salão. Não deixe que a crueldade o defina como definiu seu pai. O império que construí foi feito para elevar as pessoas, não para esmagá-las. Eu o deixo para você, Michael, porque você tem compaixão. Não a desperdice. As palavras ricochetearam nas paredes altas. Murmúrios de incredulidade se espalharam. Alguns convidados se levantaram, como se precisassem ver melhor. Outros trocaram olhares chocados. E pela primeira vez na vida, eu era o centro de tudo. Os convidados assentiram, como se a carta finalmente desse forma ao que sempre suspeitaram sobre a crueldade de Richard. Outros me encararam com um reconhecimento novo, como se estivessem me vendo pela primeira vez. Foi então que meu pai explodiu, sua voz rachando sob o peso da fúria. Eu construí este império. Meu suor, meu sangue, meus sacrifícios, e você pretende entregá-lo a ele? Seus dedos trêmulos apontaram na minha direção, a saliva escorrendo dos lábios enquanto o ódio distorcia suas palavras. Há um garoto que nunca o quis. Há um erro que nunca deveria ter existido. Isso não vai acontecer. Mas o poder que um dia o fez temido havia se esvaído. Os olhares que antes o admiravam agora se enchiam de medo, de pena, de julgamento. Cada palavra sua só revelava mais a amargura que ele havia enterrado por anos. Avancei, minha voz firme, serena, mas carregada de uma autoridade que nem eu reconhecia. Você não pode impedi-lo. Meu avô garantiu isso. Seus xingamentos não me atingiam mais. Pode me chamar de fraco. Pode me chamar de erro. Mas hoje, diante de todas as pessoas que você queria impressionar, a verdade está de pé, e é mais alta do que você. Um silêncio cortante tomou conta do salão. Você nunca teve a última palavra. Ele teve. Brandon se lançou na minha direção, mas 2 associados de meu pai o contiveram, seus rostos pálidos. Eles já haviam visto o suficiente para saber para que lado o vento soprava. Voltei a guardar os documentos no envelope, pressionando-o contra o peito. Pela primeira vez, senti o peso de pertencer a algo não por ter tirado de alguém, mas porque alguém em quem eu confiei havia depositado em mim tudo o que tinha. Richard afundou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. O homem que outrora dominava as salas de reuniões, que fazia governadores e magnatas tremerem, agora se desmoronava diante do próprio império. Os cacos de vidro aos seus pés refletiam não apenas a luz, mas a verdade nua. Seu reinado não terminaria em glória, mas em ruína. Olhei para a plateia, seus olhos fixos em mim. Esperavam que eu falasse, que assumisse o lugar que meu avô me havia dado. E desta vez minha voz não tremeu. Meu nome é Michael Colley. Sou o herdeiro da Colley Industries. E a partir desta noite, as coisas serão diferentes. As palavras ecoaram como um juramento. Alguns aplaudiram hesitantemente. Outros sussurraram. Mas todos compreenderam. O mundo em que haviam entrado já não era o mesmo que deixariam. Fiquei de pé, imóvel, enquanto meu pai se desmanchava ao meu lado, meu irmão fervia de raiva e minha mãe me observava em silêncio, os olhos úmidos. O clímax da minha vida havia chegado, e não era mais a humilhação que me definia. Era a verdade. O salão nunca mais seria o mesmo depois que abri aquele envelope. O riso que antes enchia o ar havia se apagado, substituído por um silêncio atordoado, quebrado apenas por murmúrios e passos arrastados. Os mesmos convidados que haviam brindado a Brandon e lisonjeado meu pai agora desviavam os olhares, incertos sobre aonde deveria recair sua lealdade. Meu pai permaneceu curvado na cadeira, fitando os estilhaços no chão como se pudesse, só com a força da vontade, recompor o que havia sido destruído. Por décadas, ele agira como se o poder fosse uma arma que poderia brandir contra qualquer um que ousasse desafiá-lo. Aquela noite, a arma lhe fora arrebatada. Ele já não era o homem que comandava a sala. Era apenas um homem se desintegrando sob o peso de uma verdade que passará a vida inteira tentando esconder. Brandon andava de um lado para o outro, o rosto vermelho de fúria, os punhos cerrados e relaxados em um ritmo frenético, como se procurasse algo para destruir. Mas seus olhos, antes tão seguros, agora saltavam de um rosto para outro, capturando o desdém daqueles que outrora o elogiaram. Eles não viam mais o herdeiro brilhante. Viam apenas o filho que fora construído sobre mentiras. Isso não pode ser o fim. Sua voz cortou o ar, aguda, desesperada. Eu é que merecia. Eu é que trabalhei por isso. Mas quanto mais falava, mais suas palavras soavam ocas. Foi então que minha mãe linda se levantou. Durante anos, ela havia sido uma sombra silenciosa, deixando os conflitos passarem por ela como tempestades que não podia conter. Mas naquela noite ela veio até mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Segurou minha mão entre as suas e sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Seu avô tinha razão sobre você.
Aquelas palavras simples penetraram mais fundo do que qualquer aplauso. Pela primeira vez em anos, senti que ela me escolhera. Os convidados começaram a se retirar em grupos, o glamour da noite reduzido a cinzas. Os mesmos que haviam rido da minha humilhação agora apertavam minha mão, murmurando parabéns, com um entusiasmo forçado, ávidos por se alinhar ao homem que agora segurava o futuro da Cole Industries. Aceitei suas palavras, mas não deixei que se enraizassem em mim. Já havia vivido o suficiente para saber como o elogio pode se transformar em escárnio em um piscar de olhos. Quando o salão esvaziou, permaneci junto ao palco, ainda com a carta do meu avô nas mãos. Reli seus trechos em silêncio. Não eram apenas sobre dinheiro ou propriedades. Eram sobre um legado que deveria ser usado de outra forma. Ele não me escolhera porque eu era forte ou implacável. Escolhera-me porque eu me importava. Porque tinha compaixão. Porque via em mim algo que meu pai se recusará a enxergar. E foi então que compreendi, aquela noite não se tratava de provar que meu pai estava errado. Tratava-se de provar a mim mesmo que nunca fui o erro que ele jurava que eu era. Por anos, havia vivido como se minha existência fosse um fardo. Mas naquela noite a verdade me dera algo que ele jamais poderia tirar. Uma razão para me levantar. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre o fogo que arde dentro de quem se recusa a apagar, mesmo quando o mundo insiste em soprar contra as chamas. Era sobre a voz que sobe do peito quando todos dizem que você deveria calar. Era sobre a cicatriz que, em vez de fechar, se transforma em mapa e você, finalmente, aprende a ler suas próprias linhas. Agora, quero saber de você. Já sentiu esse peso se desprender dos ombros como se fosse feito de areia? Já olhou no espelho e pela primeira vez reconheceu o rosto que devolveu o olhar? Deixe sua história nos comentários, seja ela de queda ou de voo, de silêncio ou de grito. Porque as verdades que nos libertam raramente nascem sozinhas, elas precisam de eco. E se este relato ressoou em você, não deixe que ele termine aqui. Assine o canal, não como um favor, mas como um ato de rebeldia. Cada inscrição é um lembrete de que histórias como esta não são exceções, são faróis. E faróis não se acendem sozinhos. Seu apoio não é apenas um número. É a prova de que em algum lugar, alguém está esperando por estas palavras para, enfim, entender que também pode ser sua própria resposta.